Mantenham as suas Bíblias abertas, para que possamos, em alguns minutos, trazer uma reflexão da poderosa palavra de Deus. Palavra esta que sempre traz esperança para os homens. Palavra esta que às vezes pode até nos corrigir, mas a correção vinda da palavra é saudável para as nossas vidas. Palavra esta que, quando é observada, quando é guardada no coração e aplicada na vida, produz resultados extraordinários para a vida daqueles que entendem, aceitam, recebem e praticam a palavra. Nesta leitura de 2 Reis, capítulo de número 4, nós vemos uma situação de desespero, que esta mulher, que tinha perdido o seu marido, e o que restava era 2 filhos, porém, com a morte do seu marido, lhe restou dívidas, além de perdê-lo, de não tê-lo mais como marido, como pai dos filhos. Esta mulher, sobra para ela dívidas, sobra para ela uma situação que fugia da sua condição de resolver, e ela foi atacada por uma situação de cobrança. Credores bateram na sua porta e queriam a todo custo o dinheiro da dívida que restava, da conta que certamente seu marido morreu e não conseguiu pagar. E os credores, por ver que ela não tinha condição de honrar com o compromisso, fizeram uma proposta. A quitação da dívida era que eles levariam os 2 filhos que tinha restado para aquela mulher como pagamento da dívida. E aquela mulher se angustia com aquela proposta assustadora, que consequentemente trazia maior desgosto e maior tristeza para aquela mulher que já havia perdido o marido e não tinha condição de sobreviver. Mas o que me chama a atenção na vida desta mulher é uma atitude que ela toma. Ela se desespera com a situação, porque é natural o ser humano se desesperar com a situação desta: dívidas, ausência do marido por ter sido morto, e o pagamento desta dívida seria ela dar os 2 filhos como escravo para os credores. Mas ela, ao ouvir esta proposta terrível, ela toma uma atitude. Ela não se conforma, ela não entrega os filhos como pagamento da dívida, ela toma uma atitude de ir a um lugar. Ela resolve ir à casa do profeta. A casa do profeta, no contexto de hoje, é a casa de Deus. Eu não sei quais as lutas que tu está enfrentando, mas tu fizeste a coisa certa. Tu vieste à casa de Deus apresentar a tua dor, o teu lamento, os teus sonhos, as tuas dificuldades, o problema que tu está enfrentando. Aquela mulher sai da sua casa com uma atitude: eu vou à casa do profeta e irei apresentar a ele o meu dilema, o problema familiar, o problema financeiro. Eu não sei o que te trouxe aqui hoje, mas em meio a tantas lutas que nós enfrentamos na vida, nós muitas das vezes encontramos o refúgio na presença do Senhor. E esta mulher vai ao profeta na certeza que aquele homem podia fazer alguma coisa. Ela usa a fé, ela tem atitude, e ela chega lá apresentando a sua situação, dizendo para o profeta que o profeta sabia que o marido dela era um homem de Deus, que consequentemente tinha se dedicado a Deus, mas tinha falecido e tinha deixado uma dívida para a família. E os credores queriam a todo custo o pagamento da dívida, e tinham feito a proposta daquela dívida ser paga, ela dando os 2 filhos. O profeta escuta ela falar e diz para ela: o que hei de fazer? O profeta não tinha os recursos para o pagamento da dívida. O profeta não tinha dinheiro. O profeta pergunta: o que hei de fazer? E ele olha para ela e pergunta: o que é que você tem em casa?
O milagre passa por aquilo que nós temos. O milagre muitas das vezes acontece a partir daquilo que nós temos na mão. O milagre muitas das vezes acontece a partir de atitudes que precisamos ter. Se esta mulher não tivesse esta atitude de ir ao profeta, ela tinha dado os seus 2 filhos, ou os seus 2 filhos teriam sido tomados pelos credores. Mas ela tem uma atitude. Ela vai ao profeta. O homem de Deus diz para ela que não sabe o que fazer, mas pergunta o que ela tem em casa. E olha a resposta dela: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E a resposta dele para ela: então disse ele, vai. O que é que ele manda ela fazer? Pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, porém não pede poucas. Olha aí que coisa tremenda. Ele diz para ela: vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, porém não pede poucas. Ele estava dizendo: com o que você tem em casa, essa botija de azeite, Deus vai se manifestar. Mas para que Deus se manifeste, você precisa de uma outra atitude. Qual é a segunda atitude que ela toma? Ir aos seus vizinhos, pedir vasilhas emprestadas a todos eles. Você consegue imaginar aquela mulher saindo da casa do profeta? Olhe para mim. E se dirigindo aos seus vizinhos, batendo na porta de todos eles e dizendo para eles: vizinho, me empresta vasilhas, mas eu quero todas as vasilhas que você puder me emprestar. E ela pega a vasilha da casa do primeiro vizinho e vai na casa do segundo vizinho e diz: vizinho, ou vizinha, eu preciso de vasilhas. Certamente os vizinhos ficaram olhando aquela mulher saindo com um monte de vasilha nas mãos, os meninos carregando vasilhas, e ela indo na casa de outras pessoas pedindo mais vasilhas. Diga assim: a atitude dela deixou os vizinhos sem entender nada. Se ela não tivesse ouvido a voz de Deus através do profeta, e a voz de Deus através do profeta era algo aparentemente maluco. O profeta não deu dinheiro para pagar a conta. O profeta deu uma orientação. O profeta poderia ter dito: pede uma vasilha. Ele disse assim: você conhece os vizinhos? Conheço. Pede a todos. Aí quando ela vai saindo, ele lembrou ela, dizendo assim: ei mulher, olha para cá, não pede poucas, pede muitas. Olha para quem está do seu lado e diz assim: para acontecer grandes milagres, precisa ter grandes vasilhas, muitas vasilhas. Para que Deus possa operar, eu preciso estar pronto para receber. Eu preciso ter a sensibilidade que Ele pode executar na minha vida, muito além da minha perspectiva. E se aquela mulher fosse rebelde? E se aquela mulher achasse maluco aquilo que o profeta diz? Como é que eu vou ao profeta? Preste atenção. Pedindo um socorro. O profeta não me dá nada. Pergunta o que eu tenho. Uma coitada dessa, com os filhos prestes a ser tomada, viúva, e o profeta não me dá nada, apenas pergunta o que eu tenho. É o conhecimento, é a convicção, é a ousadia, é a atitude, é a certeza que Deus vai operar. A mulher volta, a mulher leva alguma coisa, irmãos, nas mãos. Ela leva aonde? No coração. Ela sai dali na certeza, dizendo assim: alguma coisa vai acontecer. Amém, gente? Mas aquela mulher volta sem nada nas mãos. Porque muitas das vezes a gente não recebe o milagre de Deus, porque a gente vem a um culto como este, escuta a palavra, mas a gente queria que o milagre fosse pronto. Talvez você veio pedir a Deus que Deus abrisse uma porta para você, e você queria que já tivesse aqui um empresário, para a tua carteira já sair assinada hoje. Olha para quem está do seu lado e diz assim: nem assim não. Você veio receber hoje aqui
a palavra de fé, mas a atitude de correr atrás é tua. Gostaram não? De quem é a atitude? Você vai dizer minha. De quem é a atitude? Diga assim, a atitude é minha. Diga assim, o milagre é Deus quem faz. Mas quem tem que correr atrás das vasilhas sou eu. Amém, gente? A mulher vai, arruma as vasilhas emprestadas e ela obedece criteriosamente a orientação do homem de Deus. Ela vai para dentro de casa com os 2 meninos e fecha a porta. Se ela fosse displicente na atenção do que ela ouviu, se ela tivesse pedido poucas vasilhas, se ela tivesse intriga com os vizinhos, porque tem crente que não podia acontecer uma situação dessa com ele, porque ele não fala nem com o vizinho da direita, nem com o vizinho da esquerda, nem com o vizinho da frente. Você sabia que milagre só acontece quando a gente tem vínculos? Quando a gente tem credibilidade? Quando a gente começa a construir uma história? Aquela mulher tinha perdido o marido, mas tinha respeito, tinha credibilidade, os vizinhos a tinham com estima. E é isso, pastor? Explique melhor. Você faz as coisas todas erradas na sua vida. Você entra no emprego e não zela pelo emprego. Entra hoje e sai amanhã. Você fica sem crédito. Aí depois você vem querendo milagre. Milagre é para quem tem vizinhos. Pastor, milagre não é para quem tem fé, não? Sim, a fé, essa fé que eu estou falando é uma fé inteligente. É uma fé com atitude, não é uma fé louca. A fé sem obras é morta. Nós precisamos permitir ter essa sensibilidade para amadurecer. Se aquela mulher não tivesse o respeito dos vizinhos, ela não teria vasilhas. Mas o respeito que ela adquiriu em toda a sua vida permitiu ela chegar lá e pedir, e os vizinhos ficaram sem entender, porque não precisa entender. Aí ela entra em casa, fecha a porta, pega a botija que ela tem de azeite e começa a encher as vasilhas. E ela vai pedindo aos seus filhos: já encheu uma, traz mais, traz mais. Eu imagino que aquele dia foi o dia inteiro enchendo vasilhas, a ponto dela pedir a última vasilha ao menino, o menino trazer, ela encher, e ela perguntar: tem mais? O menino: não, acabou. E na hora que acaba as vasilhas, há um detalhe importante: acaba a multiplicação. Só há multiplicação quando tiver vasilhas, recipiente. Só há operação de Deus quando tiver pessoas disponíveis para crer. Só há milagre na vida de quem tem espaço para Deus operar. Só há produção da manifestação de Deus naquelas pessoas que estão vazias de si mesmo. Aquelas vasilhas estavam vazias. Se você chegou hoje aqui vazio, atribulado, precisando de um milagre, você vai receber o milagre. Se você chegou aqui hoje sem saber o que fazer, Deus te dará a direção. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Versículo 6, acompanha aí. Versículo 6. Ela disse para o filho: meu filho, me dá mais uma vasilha. E o menino respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o que aconteceu? Então o azeite parou. O azeite representava a manifestação de Deus ali, a multiplicação a partir do poder de Deus. Preste atenção na sequência. Versículo 7. Então veio a mulher e fez saber ao homem de Deus. Ela chegou lá na casa do profeta para testemunhar. Ela disse assim: eu fiz tudo do jeito que o Senhor disse. Saí daqui, fui aos vizinhos, pedi vasilhas, entrei em casa,
fechei a porta, peguei a botija de azeite, despejei nas vasilhas e encheu todas. Diga assim: ela fez o que foi orientado. Aí eu pergunto assim: quem quer um milagre de Deus grande na sua vida? Você precisa fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Mesmo que aquilo que Deus esteja mandando você fazer pareça absurdo. Agora, nós precisamos concluir esta reflexão com a orientação que ele continua dando a ela. Ela chega lá, conta o testemunho e diz assim: houve um milagre. Aí o profeta diz algo para ela: pois agora você vá, venda o azeite, atitude, paga a dívida, atitude, e ainda vai sobrar tanto para você e as crianças viver do que sobrou. Eu quero concluir esta reflexão dizendo que milagre só acontece a partir de atitudes. E ela faz rigorosamente tudo aquilo que ele orienta ela a fazer. O milagre acontece e ela volta para testemunhar. E quando ela testemunha, ele ainda orienta ela de novo: vai vender o azeite. Tem coisas que só você pode fazer. Diga assim: a multiplicação, diga, a multiplicação é Deus quem faz, mas a vasilha é você que precisa arrumar. Diga assim: vender o azeite é a sua parte. Agora, preparar o cliente para comprar o azeite, aí é Deus. Vocês estão entendendo o que é que precisa acontecer para o milagre acontecer? Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ter atitude. Se aquela mulher fosse uma mulher que não tivesse coragem, até que eu venda todos esses azeites, a quem eu vou vender? Eu não sei onde vender. Dá o teu jeito. Vai atrás. Diga assim: as portas vão se abrir, mas você precisa estar aí disposto, pronto. Você precisa sair para a guerra, para o combate. Pessoas que ficam em casas, que cruzam os braços, não recebem milagre. Milagre é para quem tem coragem e tem atitude. Milagre não é para medrosos. Milagre não é para tímidos. Milagre é para quem tem atitude. Milagre é para quem se depara com a situação e diz: eu vou a Deus. Milagre é para quem tem coragem de cumprir aquilo que Deus manda. Aí a mulher vai ao profeta de novo e volta com uma palavra. Qual foi a palavra? Vende, paga a conta. Depois que tu pagar a conta, ainda vai sobrar tanto que tu e os teus filhos vão viver do que sobrou. Quem fez esse milagre? Mas a mulher teve a participação no milagre ou não? Eu quero dizer para vocês, para me concluir, que Deus está pronto. O profeta disse que as mãos do Senhor não estão, nem os seus ouvidos, mas são as nossas iniquidades. Essas iniquidades podem ser entendidas com as nossas faltas de atitude, com a nossa apatia, com o nosso comportamento relapso, com as nossas atitudes irresponsáveis, porque as nossas atitudes precisam ser responsáveis. Eu quero dizer que a atitude pode definir os rumos, porém a falta de atitude nos impede de observar as possibilidades. Eu quero dizer também para vocês que a atitude é compromisso. Pessoas que têm atitude são pessoas que têm compromisso. Se você não pode mudar seu destino, mude a sua atitude. Você não pode mudar o destino, mas pode mudar as atitudes. A mulher não pode mudar o esposo, mas pode mudar as atitudes. O esposo não pode mudar a mulher, mas pode mudar as atitudes. E muitas coisas começam a acontecer a partir das atitudes.
O problema não é o problema. O problema é a atitude que você tem em relação a Ele. Eu escrevi uma frase aqui para me ler para vocês. Amar é a melhor das virtudes, mas não ter atitude coloca tudo a perder. Se você diz que ama, mas não prova esse amor, você está colocando tudo a perder. Se você diz que tem fé, mas não vivencia esta fé, você está colocando tudo a perder. Se você diz que tem coragem, mas não se dispõe para ir para a guerra, você está colocando tudo a perder. Se você diz que serve a Deus, mas não se dispõe a viver no caminho que Ele orientou, você está colocando tudo a perder. Se você realmente diz que faça.